Queridos padres e seminaristas, gostaria nesta ocasião de falar para vocês sobre algo realmente fundamental, sobretudo para nós que hoje somos membros desta pequena família religiosa do Verbo encarnado, e é sobre a atualidade da encarnação do Verbo. E para falar sobre isso, vou tomar praticamente tudo, apenas fazendo pequenos comentários e fazendo um pequeno resumo do capítulo 3 do livro El Arte del Padre, traduzido ao português, A Arte do Pai, de nosso querido fundador, o Padre Buela. Ele inicia este capítulo dizendo o seguinte: é muito interessante constatar como neste tempo de ateus militantes, de laicistas arcaicos, de eclipses morais, de apostasias encobertas ou públicas, de meios de comunicação anticristãos, etc., o que ainda há de mais atual é o fato de que o Verbo se fez carne. Quer dizer, por mais que estas coisas todas tenham uma aparência de novidade, o que verdadeiramente é novidade para o mundo de hoje, e também é para nós, é o fato de que o Verbo se fez carne. E diz o Padre, isto por 3 razões. Primeiro, porque falando de modo absoluto, não há nada mais atual do que Deus, que não só é o Criador de tudo quanto existe, mas também o conserva em sua existência, conserva todas as coisas em sua existência, e ainda mais, o governa com a sua providência. Ele é o ipsum esse subsistens, o ato subsistente, o ser infinito que se fez carne, por isso é atualíssimo e nunca vai deixar de ser atual. Segundo, que o Verbo de Deus se fez carne significa que a natureza divina e a natureza humana se unem na única pessoa divina de Jesus Cristo. É o grande mistério da união hipostática, união na pessoa, que nunca cessará, portanto, é sempre atual. Que a união de ambas as naturezas na pessoa divina nunca cessará, é um dogma de fé definido, porque houve um contrário a esta doutrina. Marcelo de Ancira morreu no ano 374, que foi condenado como herege no segundo concílio de Constantinopla do ano 381, pelo qual, como réplica, ou como para deixar caracterizado, marcado, esta condenação desta heresia, se acrescentou ao símbolo da fé: e o seu reino não terá fim. O reino de Cristo é um reino eterno. E permanecerá eternamente a união das duas naturezas em Jesus Cristo. A encarnação do Verbo é absolutamente atual. E o terceiro motivo pelo qual este mistério da encarnação é tão atual, diz o Padre, também se pode ver pela difusão, entre outras, das ideias hegelianas na filosofia e das ideias marxistas na sociologia, já que brotam de uma caricatura da encarnação. E é a respeito disso que nós vamos nos deter um pouco mais, vamos colocar um pouco mais de atenção, porque os 2 primeiros motivos da atualidade da encarnação, que nós já citamos, são motivos mais evidentes para nós pela fé. São motivos que nós herdamos da Igreja, herdamos dos ensinamentos dos nossos superiores, na nossa formação e assim por diante, pelo qual já temos uma maior convicção. Mas este terceiro motivo da atualidade pela difusão da doutrina hegeliana e marxista é algo que nós podemos e devemos penetrar um pouco mais com a nossa razão, sempre iluminada pela fé, para que possamos ter êxito em nosso trabalho.
Em primeiro lugar, devemos sinalar a difusão das doutrinas hegelianas. Para isso, é suficiente o testemunho de um professor de filosofia moral da Universidade de Perugia, na Itália, chamado Massimo Borghese, que resume o seu livro em um artigo intitulado Hegel, mestre de todos, inclusive dos católicos. Notemos a afirmação nítida que faz esse autor: mestre de todos, inclusive dos católicos. Sobre a difusão, inclusive na Argentina, também no Brasil, do marxismo, não é necessário deter-nos, porque todos nós já sabemos, está totalmente presente em nossa sociedade, as ideias marxistas. Para a doutrina católica de 20 séculos, Deus é imensamente transcendente. Inclusive, sendo o mais íntimo a nós, Deus continua sendo transcendente. E Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos, diz o padre. Cria o homem e o mundo livre e gratuitamente. Nele há duas processões divinas imanentes que permanecem nele mesmo. Uma é a geração do Verbo e a outra é a expiração do Espírito Santo. E quando chega à plenitude dos tempos, o Verbo, sem deixar de ser Deus, toma, em unidade de pessoa, a natureza humana em Maria e de Maria Virgem. É a maior comunicação e comunhão de Deus com a criatura, mistério augusto, impenetrável e grandioso. Assim é o que nós professamos em nossa fé católica, apostólica, romana. São Paulo, na carta aos Filipenses, descreve a encarnação como a negação de Deus. Se aniquilou, Filipenses 2,7, diz São Paulo, que é como dizer se fez nada, né? Porque a palavra aniquilou vem do latim nihil, nada, se fez nada. A Vulgata traduz como semetipsum ex inanivit, a frase grega eauton ekenosen, esvaziou-se. A má compreensão destes conceitos, que expressam realidades transcendentes, produz as leituras falsas, que são as leituras de todos os protestantes, de Hegel, dos marxistas, que são as realidades que invadem a Igreja hoje, que invadem muitos ambientes da Igreja hoje. Sobre a verdade do anonadamento do Verbo na encarnação, há uma interpretação falsa da Reforma Luterana que influenciou sobre Hegel em sua dialética, que descansa sobre o chamado segundo momento, ou antítese, ou negação, ou contradição, ou, do modo que é mais conhecido por todos, alienação. Aqui, o padre Boella propõe uma verdade que deve ficar muito enraizada em nós. Ele diz o seguinte: o anonadamento do Verbo não é ontológico, como se deixasse de ser Deus e se fizesse outra coisa. Que o Verbo se aniquile nos manifesta um exemplo de humildade ao esconder a glória e o poder de sua divindade. Ainda que alguns de vocês não entendam totalmente esta expressão, porque ainda não estudaram a metafísica de Santo Tomás, não estudaram o Tratado do Verbo Encarnado, eu vos aconselho a gravar bem em vossa memória essa verdade que ensina o nosso fundador. O anonadamento do Verbo não é ontológico. Gravem bem essa expressão. Não é ontológico. Uma daquelas verdades fundamentais que sempre servirá como premissa maior de toda e qualquer analogia que formos fazer em relação ao mistério da encarnação. E muitas vezes vamos precisar de fazer essa analogia para entender o sentido do nosso apostolado, para entender o sentido da nossa missão, para entender o sentido da missão da Igreja,
Precisamos fazer analogia entre o mistério da encarnação e a missão da Igreja, e a nossa missão, como de fato faz o nosso Diretório de Evangelização das Culturas. Para fazer essa analogia de modo correto, precisamos ter consideração desta verdade fundamental que acabou de professar aqui o Padre Buela. O anonadamento do Verbo não é ontológico. Uma daquelas verdades que nos ajudará a combater qualquer heresia que surgir a respeito deste mistério. Uma verdade que sempre incitará a nossa devoção em nossas meditações e contemplações deste augusto mistério. Por isso, repito, o anonadamento do Verbo não é ontológico, como se deixasse de ser Deus e se fizesse outra coisa. O luteranismo, ao perder a visão sapiencial dos mistérios cristãos, fica apenas naquilo que interessa para nós, para a nossa prática, para a nossa vida prática, para a nossa vida moral. Não lhe interessa o aspecto metafísico e contemplativo do Verbo encarnado, mas sim o aspecto dramático, como que o exemplo, o modelo, a arte, podemos dizer assim, ou a encenação do mistério da encarnação. Não o aspecto metafísico que estamos tratando agora, quer dizer, esse aspecto de que o Verbo se anonadou, porém não de modo ontológico. Pouco lhe importa que tenha duas naturezas em unidade de pessoa, mas sim que tenha vindo tomar nossos pecados e nos dar a sua justiça. Daí nasce a confusão na associação e mútua distinção de propriedades, atributos e operações divinas e humanas referidas ao único sujeito concreto, Jesus Cristo. Por exemplo, nós dizemos, e é verdade, que Deus nasceu em Belém, que Deus morreu na cruz, o qual não significa que nasceu ou morreu em sua divindade, mas nasceu e morreu segundo sua humanidade. E como esta humanidade foi assumida pela única pessoa divina do Verbo, é verdade dizer que Deus nasceu e morreu enquanto homem. Lutero, pelo contrário, interpretou a kênose de Deus, ou o anonadamento, como se Deus, ao encarnar-se, se despojasse dos atributos de sua natureza divina, de sua imutabilidade, de seu infinito poder, e adquirisse as condições das criaturas. Pois bem, tanto o sistema hegeliano quanto o marxista se apoiam nesta alienação ensinada por Lutero. Em Hegel, o Verbo se esvazia até realizar-se no Espírito absoluto. Rejeita o Deus transcendente na célebre figura do amo e do escravo. O amo é Deus transcendente e o escravo é a nossa consciência. Mas esta, quer dizer, a consciência, chegará a ser amo de seu amo, quer dizer, chegará a ser Deus para si mesma, chegará a ser senhora de si mesma quando conseguir reabsorver a divindade na imanência da consciência. Quer dizer, nega a transcendência de Deus. O Deus transcendente já não será mais necessário, porque minha consciência é Deus para si mesma, é senhora de si mesma e senhora de todas as coisas. De modo que a negação da divindade como transcendência segue a sua conservação na consciência. Ou seja, Hegel não nega absolutamente a existência de Deus, mas afirma um Deus cuja natureza é totalmente diferente daquela que nós aprendemos das fontes da fé, quer dizer, Sagrada Escritura, tradição e magistério, e que nós confirmamos no estudo da filosofia e da teologia tomista. É totalmente diferente o Deus hegeliano do Deus que nós professamos em nosso credo. Assim, o mestre de todos, Hegel, inclusive dos católicos progressistas, na Trindade toma uma ideia de processo, na encarnação
toma a ideia de automovimento ou alienação e, na teologia, transporta tudo isto ao conceito imanente, nada de transcendente. Portanto, exorta para nós o nosso querido fundador: não caiamos nas falsas e nefastas dialéticas que hoje em dia nos propõe este mundo globalizado, obrigando-nos a aderir a uma posição necessariamente contrária à outra. Recordemos que, quando éramos crianças, sabíamos vencer as falsas dialéticas com simplicidade entre duas coisas boas. Quando nos perguntavam, por exemplo, de quem você gosta mais, do seu pai ou da sua mãe? Nós, com toda a simplicidade de uma criança, respondíamos: dos dois. E se ambas as coisas que nos querem apresentar e que nos querem obrigar a escolher são más, sem ambiguidades, devemos dizer que não queremos nenhuma delas. Tertuliano comparará o escândalo da encarnação com o escândalo da cruz. Só porque aconteceu o primeiro, o escândalo da encarnação, é que acontecerá o segundo, ou que aconteceu o segundo, o escândalo da cruz. Diz este autor: que coisa há mais indigna de Deus, ou que coisa se deve envergonhar-se mais? De nascer ou de morrer? De levar a carne ou de levar a cruz? De ser circuncidado ou de ser crucificado? De ser depositado em uma manjedoura ou de ser posto em um sepulcro? Não tireis a única esperança de todo o mundo. Por que eliminar a necessária vergonha da fé? O que é indigno de Deus me convém. Sou salvo se não for confundido por causa de meu Senhor. Foi crucificado o Filho de Deus. Não me envergonho, porque se deve envergonhar. Morreu o Filho de Deus. É crível, porque é incrível. Mas como seriam verdadeiras essas coisas em Cristo, se Cristo mesmo não fosse verdadeiro? Se não tivesse verdadeiramente em si mesmo aquilo que podia ser pendurado na cruz, morto, sepultado e ressuscitado. Assim, a realidade de sua dupla substância nolo revelou homem e Deus, nascido e não nascido, carnal e espiritual, fraco e fortíssimo, moribundo e vivente. Por que cortais a Cristo pela metade com a mentira? Ele foi todo inteiro verdade. Sejamos fiéis à verdadeira doutrina sobre a encarnação do Verbo, ensinada infalivelmente há mais de 2000 anos pela Igreja Católica, e saibamos encher-nos de santo estupor pela atualidade deste acontecimento, que divide a história do mundo em um antes e um depois. E como ainda os maiores pensadores anticatólicos não podem pensar senão em dependência dos grandes mistérios da fé católica, embora sempre procurem deformá-los. Por fim, que a Virgem Maria, que foi por 9 meses âmbula, por 33 anos custódia e há mais de 2000 anos é ostensório do Verbo de Deus encarnado, faça-nos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo mais e melhor dia após dia.